A caixa chegou numa tarde de quarta-feira, embrulhada em papel craft cor de areia, com uma fita de cetim bege que parecia cara demais para um simples presente. Márcia ficou olhando para o pacote sobre a mesa da sala por quase 3 minutos antes de abrir. Havia qualquer coisa naquele embrulho que ela não conseguia nomear. Um peso errado, uma leveza suspeita, o tipo de intuição que as mulheres sentem antes mesmo de entenderem o porquê. Ela tinha 51 anos, cabelos castanhos que começavam a assumir o gris nas têmporas sem pedir licença, e as mãos firmes de quem construiu tudo que tinha tijolo por tijolo, escolha por escolha, renúncia por renúncia. 26 anos de casamento com Roberto. Um escritório de advocacia que ela ajudou a erguer quando ele não tinha dinheiro para pagar o segundo sócio. 2 filhos adultos que moravam em outras cidades e ligavam todo domingo, como ela os ensinou. Uma casa de esquina no bairro onde nasceu, com jardim cuidado e vizinhos que a cumprimentavam pelo nome. A vida que ela tinha era o resultado direto de quem ela escolheu ser. O embrulho veio sem remetente. Só um bilhete pequeno, dobrado ao meio, com a letra que ela reconheceu antes mesmo de abrir completamente. Márcia, você precisava saber. Perdoe quem te manda isso. Dentro da caixa, havia um envelope cor de champanhe com a borda dourada. O tipo de envelope que as pessoas guardam depois do casamento, não jogam fora. Dentro dele, um cartão espesso, pesado, com impressão em relevo. Ela leu o nome da noiva primeiro, Patrícia Lemos Vargas. O nome da sua melhor amiga de 32 anos. Depois leu o nome do noivo, Roberto Augusto Carvalho Menezes, o nome do seu marido. Márcia não gritou, não jogou nada no chão, não fez nada que o coração gritava para fazer. Ela simplesmente ficou parada, com o cartão entre os dedos, sentindo o relevo da letra dourada, como quem lê em braille uma sentença que não quer acreditar. A chuva continuava batendo na janela. A caixinha de música no corredor continuou tocando. E o coração dela, que sempre foi forte demais para o próprio bem, continuou batendo com uma regularidade quase ofensiva diante de tudo aquilo. Foi naquele instante que Márcia entendeu que havia sido a personagem mais ingênua de uma história que todos ao redor dela já conheciam. Para entender o tamanho da traição, é preciso primeiro entender o tamanho do amor, não do amor pelo marido. O amor pelo marido tem uma lógica conhecida, tem nome e forma e contrato assinado. O amor que importa entender aqui é o da amizade. O amor que Márcia tinha por Patrícia, porque esse era o amor que não tinha sido negociado. Esse era o amor que existia só porque os dois lados queriam que existisse, todo dia, de novo. Márcia e Patrícia se conheceram aos 19 anos, num cursinho pré-vestibular, num sobrado apertado do centro da cidade, onde as cadeiras eram de plástico laranja e o quadro negro precisava de uma nova demão de tinta havia pelo menos 3 anos. Era o tipo de lugar que forma caráter, porque não tem como fingir sofisticação em cadeira de plástico laranja. Ou você estava ali de verdade, ou estava perdido. As duas estavam ali de verdade. Chegavam mais cedo do que todo mundo, ocupavam sempre a segunda fila, não a primeira, porque a primeira era para quem queria aparecer, e as duas queriam aprender. Dividiam o lanche porque nenhuma tinha dinheiro para os 2 itens do cardápio ao mesmo tempo. Patrícia comia o pão de queijo, Márcia ficava com o suco. E quando Patrícia estava mais cansada, Márcia ficava com o pão de queijo. E quando Márcia estava mais triste, Patrícia ficava com o suco. Era uma negociação silenciosa de cuidado mútuo que elas nunca precisaram nomear. Nos 2 anos que ficaram juntas naquele cursinho, elas se contaram tudo. Os pais difíceis, os primeiros namorados que desapontaram, os medos que não diziam em voz alta porque tinham medo de que dizer em voz alta os tornasse reais. Patrícia tinha uma risada específica, de cabeça para trás, sem contenção, que Márcia amava porque era o tipo de riso que exigia coragem. Não havia como rir assim e ainda ser superficial. Passaram no vestibular em faculdades diferentes. Continuaram se encontrando toda sexta-feira num boteco perto da rodoviária para contar a semana inteira uma para a outra.
Depois, uma vez por mês, quando as faculdades ficaram mais exigentes. Depois, quando dava, mas quando dava, era como se o tempo não tivesse passado. Era o tipo de amizade que não precisa de frequência para ser intensa. Era o tipo de amizade que existe numa categoria separada das outras relações humanas. Acima do colega, acima do conhecido, quase ao nível do que deveria ser a família, mas frequentemente não é. Quando Márcia começou a namorar Roberto, foi Patrícia quem aprovou primeiro, antes da mãe dela, antes de qualquer pessoa. Jantou com os dois numa pizzaria de bairro num sábado à noite, ficou observando Roberto durante 2 horas com aquela atenção discreta que ela tinha desenvolvido trabalhando com divórcios, e no banheiro, enquanto as duas se olhavam no espelho, disse: "Esse é sério. Tem algo de honesto nele, eu sinto." Márcia acreditou porque Patrícia sempre tinha um senso aguçado para caráter alheio. Era advogada de família, lidava com traições, divórcios e mentiras o dia todo. Havia se especializado em entender quando as pessoas estavam sendo verdadeiras ou encenando verdade. Costumava dizer que o trabalho dela tinha curado qualquer romantismo excessivo que ela ainda pudesse ter. O que era mentira, porque Patrícia era profundamente romântica, só que com critérios severos. Tem algo de honesto nele. Márcia guardou essa frase por 26 anos como uma espécie de certificado de autenticidade. Toda vez que Roberto decepcionava em algo pequeno, e todo casamento longo tem suas decepções pequenas, ela voltava àquela frase mentalmente. Patrícia dissera. Patrícia entendia de gente. Devia ser verdade. Só não sabia que Patrícia havia mudado de opinião e não tinha comunicado. No casamento de Márcia e Roberto, Patrícia foi a madrinha. Escolheu ela mesma o vestido verde esmeralda depois de 3 sábados percorrendo lojas, porque queria uma cor que não competisse com o branco da noiva, mas que também não sumisse na fotografia. Carregou as alianças numa almofada bordada à mão durante 6 semanas. 6 semanas de ponto miúdo, de agulha passando por tecido, com a paciência de quem está fazendo algo que vai durar. Chorou durante os votos. Não discretamente, não debochando um canto dos olhos com o dedo. Chorou de verdade, com aquela intensidade de quem está testemunhando algo que considera sagrado. Na foto que ficou emoldurada na estante da sala de Márcia por 23 anos, Patrícia estava de um lado de Márcia e Roberto do outro, e os 3 sorriam com a despreocupação de quem ainda acredita que a vida vai continuar exatamente como está. Márcia tirou pó daquela foto toda semana por mais de 2 décadas sem enxergar o que estava bem na sua frente. O que ela via era a felicidade de 3 pessoas que se amavam. O que estava lá, aparentemente, era uma promessa que 2 deles estavam fazendo entre si enquanto ela olhava para a câmera. Os sinais existiram, como sempre existem. Márcia só não soube, ou não quis, lê-los. O primeiro havia chegado quase 2 anos antes daquela caixa, num almoço de domingo na casa dela. Eram 4 pessoas à mesa. Ela, Roberto, Patrícia e o sobrinho de Roberto, que estava de passagem pela cidade. A conversa ia bem. O frango estava no ponto. O vinho era aquele que Roberto comprava só em ocasiões especiais. Em determinado momento, Roberto fez uma piada sobre a Patrícia. Nada demais, o tipo de piada que se faz com pessoas íntimas, sobre um hábito antigo dela de chegar atrasada em tudo. Patrícia riu, mas antes de rir, houve um segundo. Apenas um segundo, em que os dois se entreolharam de um jeito que Márcia registrou sem nomear. Um segundo de conivência privada dentro de uma mesa compartilhada. Ela bebeu um gole de vinho e mudou de assunto. O segundo sinal chegou 3 meses depois, quando Márcia voltou mais cedo de uma viagem a trabalho e encontrou a casa com aquele cheiro específico de quando alguém passou por lá, mas tentou apagar os rastros. Janelas abertas no inverno, a almofada do sofá virada do lado errado, o banheiro do andar de baixo com a toalha de rosto dobrada de um jeito diferente do que ela sempre dobrava. Roberto disse que tinha tido reunião em casa com um cliente e que tinha chamado a faxineira no dia seguinte. Ela acreditou porque queria acreditar,
porque acreditar era mais fácil do que carregar a suspeita. O terceiro sinal foi uma mensagem de texto que ela viu sem querer, numa noite em que Roberto dormia e o celular desbloqueou sozinho quando ela passou a mão por cima procurando o próprio aparelho no escuro. Eram poucas palavras. Amanhã cedo? E a foto de perfil de quem enviou tinha sido trocada recentemente. Agora era uma imagem de um pôr do sol sem rosto. Ela não tinha como saber quem era, mas ficou acordada a noite inteira com aquele amanhã cedo circulando na cabeça como um peixe num aquário pequeno. Na manhã seguinte, perguntou a Roberto se ia ter reunião cedo. Tenho sim. Por quê? Curiosidade. E foi isso. Porque há um limite para o que uma mulher consegue suportar saber antes de estar pronta para suportar. Márcia ficou sozinha na sala por 40 minutos com o convite entre as mãos antes de fazer qualquer coisa. Ela o leu 3 vezes. Não porque não acreditava, acreditou desde a primeira palavra, mas porque precisava deixar aquela informação descer com cuidado, como remédio amargo que não tem como não tomar. A cerimônia estava marcada para daqui a 6 semanas. Um cartório no interior, discreto, pequeno, 50 convidados, buffet fechado, 6 semanas. Enquanto ela dormia ao lado de Roberto todas as noites, enquanto dividia a escova de dente e a conta do supermercado e o plano de saúde, enquanto ainda assinava os documentos do escritório com o sobrenome dele, um casamento estava sendo planejado. Com a sua melhor amiga, que sabia o nome de todos os seus medos, que tinha segurado a sua mão no hospital quando a mãe de Márcia morreu, que tinha dançado com ela na noite em que completou 40 anos e sentiu pela primeira vez o peso da meia-idade, que disse naquele mesmo aniversário, de copo na mão: "Você é a mulher mais forte que eu conheço, Márcia, e a mais bonita. Roberto não merece metade de você." Patrícia tinha dito isso, enquanto já sabia de tudo. Algo dentro de Márcia não quebrou. Se quebrar, pressupõe barulho, pressupõe estilhaço, pressupõe o estrondo de alguma coisa que cai. O que aconteceu dentro dela foi diferente. Foi silencioso. Foi o som de uma porta que fecha com cuidado, sem portada, sem violência. Foi o som de uma decisão sendo tomada. Ela foi até a gaveta da cozinha, onde guardava coisas sem lugar certo. Pilhas velhas, botões soltos, aquele tipo de gaveta que existe em todas as casas e que ninguém organiza porque parece que a desordem também tem direito a um canto. No fundo da gaveta, envolto num lenço de papel já amarelado, havia 1/3 de contas pretas que tinha pertencido à avó dela. Não era religiosa, não rezava, mas guardava aquilo há 22 anos porque a avó tinha colocado nas suas mãos na noite antes do casamento e dito: "Guarda, um dia você vai precisar lembrar de onde veio." Márcia segurou o terço por um longo momento. As contas frias, lisas, com aquele peso específico das coisas que atravessam gerações. Foi ali, com aquelas contas pretas entre os dedos, que ela decidiu o que ia fazer. Não ia reagir com raiva. Ia reagir com estratégia. Roberto chegou às 7:30 da noite, como sempre. Laranja de trabalho, gravata afrouxada no colarinho, o jeito levemente distraído de quem está mentalmente encerrando o dia. Ele jogou as chaves na bandeja da entrada, foi direto à cozinha, abriu a geladeira e ficou olhando para dentro dela por alguns segundos, como se a solução para algo viesse dali. "Tem sobra do almoço?" perguntou, sem se virar. "Tem", respondeu Márcia, da sala, com voz completamente normal. Ela estava sentada no sofá. O convite estava no colo dela, virado para baixo. A televisão estava desligada. A sala estava iluminada só pelo abajur de canto, aquela luz amarela e quente que Roberto sempre dizia que era a coisa mais aconchegante da casa. Ele veio com um prato, se sentou na poltrona de sempre, ligou a televisão com o controle remoto e só então olhou para ela. Viu o envelope. O ar da sala mudou de consistência. Não foi dramático. Não foi o tipo de momento que os filmes mostram com trilha sonora crescente e câmera lenta. Foi apenas 2 adultos que passaram 26 anos juntos, se olhando sobre um segredo que um dos dois já sabia.
O que é isso? Perguntou ele. Você me conta, respondeu ela. Roberto colocou o prato sobre a mesa de centro com um cuidado excessivo. O tipo de cuidado com que as pessoas manipulam coisas frágeis quando estão nervosas. Ficou olhando para o envelope por um longo momento sem tocá-lo. Onde você achou isso? Alguém me mandou. Quem? Não importa quem. Importa o que está dentro. Ele passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto que ela conhecia há mais de 2 décadas. Era o gesto que ele fazia quando estava num processo judicial complicado. Quando tinha que dar uma notícia ruim para um cliente, quando sabia que não havia saída elegante para o que estava enfrentando. Márcia. Não, ela disse. E havia uma firmeza na voz dela que o impediu de continuar. Não raiva, não choro, firmeza. Você não vai começar com o meu nome, Roberto. Você vai me dizer há quanto tempo. O silêncio durou quase 1 minuto. 1 minuto inteiro dentro daquela sala com cheiro de casa, de história, de 26 anos sobrepostos nas paredes e nos móveis e nas marcas do piso. 3 anos, ele disse finalmente. 3 anos. Márcia fechou os olhos por exatamente 3 segundos. Contou mentalmente. 1, 2, 3 e abriu de novo. 3 anos atrás, ela tinha feito uma cirurgia no joelho e Patrícia tinha ficado com ela no hospital durante as horas mais longas. Tinha trazido livros, tinha trazido flores, tinha dormido na cadeira da enfermaria sem reclamar. 3 anos atrás, Roberto tinha ido buscar as duas no hospital na hora da alta. Tinha ajudado Márcia a subir as escadas, tinha abraçado Patrícia na entrada da casa, como quem abraça alguém que fez algo de bom. E já era assim havia 3 anos. Ela era minha melhor amiga, disse Márcia. Não como acusação, como constatação. Como quem nomeia uma coisa que já não existe mais para ser nomeada de outra forma. Eu sei, disse ele. 32 anos, Roberto. Eu sei. No meu casamento, ela carregou as alianças. Eu sei. Ele ficou repetindo eu sei, como um homem que trocou as explicações pela confissão e agora não tinha mais nada a dizer que valesse alguma coisa. Então Márcia perguntou a coisa mais difícil. A coisa que ela não queria perguntar, mas que precisava ouvir para ter a dimensão completa da humilhação. Ela sabe que você ainda mora comigo? Roberto não respondeu imediatamente. E aquele silêncio respondeu tudo o que precisava ser respondido. Ela acha que você já sabe, que os dois conversaram, que é uma questão de tempo. Márcia ficou olhando para o marido durante um longo momento. A luz amarela do abajur jogava sombras suaves no rosto dele, o mesmo rosto que ela tinha acordado olhando por mais de 2 décadas. Ela pensou, de forma quase clínica, em quantas vezes tinha feito isso, acordado e olhado para aquele rosto como quem verifica se uma coisa preciosa ainda está no lugar. E em quanto tempo ela ficou fazendo isso enquanto aquele rosto já pertencia a uma versão de Roberto que ela não conhecia. Pode ir embora hoje, disse ela, com a mesma voz calma de sempre. Márcia, a gente precisa conversar. Nós conversamos, ela disse. Você me disse o que eu precisava saber. Agora eu preciso que você vá embora. Ele demorou 45 minutos para fazer a primeira mala. Márcia ficou sentada no sofá durante todo esse tempo, ouvindo os sons que vinham do quarto, as gavetas, o guarda-roupa, o banheiro, os passos indo e voltando. Era a trilha sonora do fim de uma vida construída. Cada som era um capítulo fechado sem cerimônia. Quando Roberto apareceu na porta da sala com a mala, ele tinha aquele ar de homem que esperava ter mais coisas a dizer, mas que não conseguia encontrar as palavras. Ele olhou para ela uma última vez com algo que poderia ser culpa, poderia ser alívio, poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo, que é a combinação mais covarde de sentimentos que existe. Eu vou ligar amanhã. Pode ligar, disse Márcia, mas não para mim. Ele entendeu. Abaixou o olhar. Saiu. Márcia foi para o banheiro, abriu o chuveiro na temperatura mais alta que conseguiu suportar e ficou debaixo da água por um tempo que ela não conseguiu medir. A água queimava levemente os ombros.
O vapor esquentava o ar ao redor. E ela deixou acontecer o único momento de colapso que se permitiria naquela noite. Um choro silencioso, sem soluço, sem grito, o tipo de choro que vem de um lugar fundo demais para ter som, que chega com as lágrimas misturadas à água quente e some pelo ralo sem deixar evidência. Ela chorou pela amizade, não pelo casamento. Ela chorou por Patrícia, por 32 anos de confissões e segredos e medos divididos, pelo pão de queijo e o suco no cursinho de plástico laranja, pelas cestas no boteco da rodoviária, pelo vestido verde esmeralda, pela almofada bordada que carregou as alianças, pelo choro honesto na cerimônia, pelo hospital na cirurgia do joelho, pelo "você é a mulher mais forte que eu conheço", por tudo que foi real e que agora ela não sabia mais se foi real em algum momento. Quando saiu do banho, o espelho estava completamente coberto de vapor. Ela limpou uma faixa com a palma da mão e ficou olhando para a própria imagem dentro daquele retângulo de vidro descoberto. Olhos inchados, mas firmes, cabelos molhados escorrendo, ombros retos. Aquela mulher que olhava para ela pelo espelho não era a mulher que tinha entrado no banheiro. Era outra. Ainda não sabia exatamente qual, mas era outra. Aquela noite, Márcia não dormiu. Ficou na cama que era agora completamente dela, no lado que era sempre dela, mas que de repente parecia grande demais porque havia um vazio do lado direito que não era a ausência de Roberto. Esse vazio era mais antigo. Era a ausência do Roberto que ela acreditou ter. Do marido honesto que Patrícia tinha aprovado num jantarzinho de pizzaria num sábado à noite. Esse Roberto não existia mais havia pelo menos 3 anos. Provavelmente nunca existiu do jeito que ela precisava que existisse. A lua entrava pela fresta da cortina que nunca tinha fechado direito. Roberto dizia que ia mandar consertar. Nunca mandou. Durante 20 anos, ela dormiu naquele quarto com aquela fresta de luz e nunca mandou consertar porque aprendeu a gostar. Era a primeira coisa que via quando acordava de madrugada com sede. Aquela faixa de lua que cortava o escuro e lhe dizia que o mundo ainda estava lá fora. Naquela noite, a luz da lua entrou pela fresta como sempre. E Márcia ficou olhando para ela, pensando em tudo que não soube ver. Porque havia sinais. É sempre assim. Os sinais existem antes que a pessoa esteja pronta para vê-los. E quando a pessoa finalmente está pronta, os sinais já viraram prova. O primeiro sinal verdadeiro havia chegado quase 2 anos antes daquela caixa, num almoço de domingo na casa dela. Eram 4 pessoas à mesa. Ela, Roberto, Patrícia e o sobrinho de Roberto, que estava de passagem pela cidade. A conversa ia bem, o frango estava no ponto, o vinho era aquele que Roberto comprava só em ocasiões especiais. Em determinado momento, Roberto fez uma piada sobre Patrícia. Nada demais. O tipo de piada que se faz com pessoas íntimas sobre um hábito antigo dela de chegar atrasada em tudo. Era uma piada que Márcia já havia feito 1000 vezes. Era o tipo de piada que pertencia à linguagem interna delas duas. Mas quando Roberto fez, Patrícia riu de um jeito específico. Não o riso aberto, de cabeça para trás, que era o riso dela de sempre. Foi um riso mais contido, mais de canto de boca, quase tímido. E antes de rir, houve um segundo. Apenas um segundo em que os dois se entreolharam de um jeito que Márcia registrou no corpo antes de registrar na mente. Uma espécie de cumplicidade que passava entre eles pelo ar, invisível para qualquer pessoa que não tivesse passado 30 anos aprendendo a ler a linguagem não verbal de Patrícia. Márcia sentiu aquele segundo e bebeu um gole de vinho e mudou de assunto, porque havia uma diferença entre sentir e querer saber. E naquele almoço de domingo com frango no ponto, ela não estava pronta para querer saber. O segundo sinal chegou 3 meses depois, quando Márcia voltou mais cedo de uma viagem a trabalho. Uma conferência em Porto Alegre que terminou um dia antes do previsto porque a palestrante principal adoeceu. Ela avisou Roberto no caminho para o aeroporto. Ele respondeu: "Ótimo, te espero." Quando chegou em casa, a casa tinha aquele cheiro específico de quando alguém passou por lá, mas tentou apagar os rastros.
As janelas estavam abertas no inverno, a almofada do sofá estava virada do lado errado, o banheiro do andar de baixo tinha a toalha de rosto dobrada de um jeito diferente do que ela sempre dobrava. Ela era meticulosa com essas coisas. Sabia como dobrava a toalha. Roberto disse que tinha tido reunião em casa com um cliente e que tinha chamado a faxineira no dia seguinte. Ela acreditou. Não completamente. Acreditou com a parte da mente que precisa de plausibilidade para funcionar. A outra parte, mais funda, ficou quieta com aquele incômodo de quem engoliu alguma coisa que não desce bem. O terceiro sinal foi o mais difícil de ignorar, porque envolveu um nome. Foi num aniversário de 15 anos da filha de uma prima de Roberto. Uma festa num buffet de bairro, aquele tipo de evento que reúne família extensa, primos que mal se conhecem, tios que só aparecem em datas comemorativas. Havia pelo menos 60 pessoas. Márcia foi ao banheiro no meio da festa e cruzou com Dona Cecília, a tia que morava em Campinas e que todos na família chamavam de a guardiã dos segredos, porque ela sabia de tudo sobre todo mundo e nunca dizia nada diretamente, só indiretamente, em meias palavras que quem soubesse ouvir entendia. Dona Cecília a viu, abriu os braços para o abraço de costume e disse: "Márcia, que bom te ver. Você está bem?" E havia uma ênfase estranha naquele "você está bem". Não era a pergunta de praxe. Era uma pergunta com peso. Era uma pergunta que carregava informação junto. Márcia respondeu que estava ótima. Dona Cecília ficou olhando para ela por um segundo com aquele olhar de quem tem alguma coisa para dizer, mas não sabe se deve. Então, passou a mão no braço de Márcia com cuidado excessivo. Não carinho. Cuidado. Como quem aperta o braço de alguém que está prestes a tropeçar sem saber. "Cuide-se, filha", disse Cecília, e foi embora para o buffet. Márcia ficou no corredor do banheiro por um momento, com aquele aperto no braço ainda quente na pele, sentindo que aquele "cuide-se" era a advertência mais cuidadosa e mais covarde que alguém já havia lhe dado. Ela foi de volta para a festa. Roberto estava ao lado do DJ, conversando animado com o pai da debutante. Ela o observou de longe por um momento. O riso fácil, os ombros relaxados, aquela postura de homem que não carrega nada pesado. E teve um pensamento que enterrou imediatamente. Quem é a pessoa que ele é quando não estou olhando? Enterrou porque algumas perguntas, quando feitas de verdade, não têm volta. Deitada na cama naquela noite do convite, com a lua entrando pela fresta da cortina, Márcia percebeu que ela havia enterrado muitas perguntas ao longo desses anos. Havia construído sobre cada uma delas uma camada de rotina, de confiança, de conveniência, até que as perguntas ficaram fundo demais para serem ouvidas. Mas elas nunca tinham sumido. Estavam lá, esperando. E agora estavam de volta. Todas de uma vez, sem a opção de ser enterradas de novo. Ela ficou acordada até às 3 da manhã olhando para a fresta da cortina. Depois fechou os olhos. Não dormiu exatamente, mas descansou. E quando o alarme tocou às 6, ela se levantou com aquela firmeza específica de quem não está bem, mas está inteira, que é uma coisa diferente de estar bem, e em alguns momentos é mais importante. Na manhã seguinte, Márcia acordou às 6, fez café e ficou na mesa da cozinha com o caderno que usava para anotar compromissos. Abriu numa página em branco. Escreveu no topo com a própria letra as palavras: "O que é meu?". Debaixo disso, ela começou a listar. O apartamento que Roberto tinha comprado com o dinheiro que virou dele, mas que passou pela conta conjunta deles durante 2 anos. O escritório de advocacia que cresceu porque ela passou 5 anos cuidando da parte administrativa enquanto ele aparecia para assinar o nome. A conta poupança que ela mesma abria todo mês, desde os 33 anos, disciplinada e silenciosa, que Roberto nem sabia que tinha chegado ao valor que chegou. Os 2 filhos, adultos, mas filhos, que precisavam saber da verdade com cuidado e respeito. A casa de esquina com jardim que estava no nome dos 2, mas que ela tinha escolhido, negociado, decorado e que representava 30 anos de escolhas cotidianas dela. Ela não era só esposa traída, era sócia.
Era patrimônio, era história jurídica. E ela era advogada o suficiente para saber exatamente o que isso significava. Às 7h30 da manhã, ela ligou para a doutora Fernanda Salomão, a melhor advogada de família que ela conhecia, que não era Patrícia, evidentemente, e marcou uma reunião para a tarde. Depois disso, ela ligou para os filhos, para Gabriel primeiro, porque ele era o mais calmo. Depois para Luísa, porque Luísa sempre soube antes de saber, aquele tipo de intuição feminina que passa de mãe para filha. "Mãe", disse Luísa quando ouviu a voz dela. "Aconteceu alguma coisa, não era pergunta." "Aconteceu", confirmou Márcia. "Mas eu estou bem. Eu venho aí. Não precisa correr, mas pode vir no fim de semana." E quando desligou o telefone, ela sentiu pela primeira vez em muitos anos que estava cercada de pessoas que eram genuinamente dela. Não por obrigação de sangue, não por contrato, mas por escolha. Pela escolha de quem permanece quando as coisas ficam difíceis. A reunião com a doutora Fernanda durou 2h30. Márcia chegou com o caderno, com os documentos que havia separado na noite anterior, com o convite dentro de um envelope plástico e com uma clareza que surpreendeu a própria advogada. "Você sabe o que quer?" perguntou Fernanda depois de ouvir tudo. "Sei exatamente o que quero", disse Márcia. O que ela queria não era vingança, não era destruição. Era o que era legitimamente seu. Era o reconhecimento de 26 anos de contribuição ativa para uma sociedade que o marido agora queria chamar de somente dele. Era o apartamento. Era a participação real no escritório. Era a divisão justa de tudo que tinha sido construído com o dinheiro e o esforço dos dois, mesmo que apenas um dos nomes aparecesse nos documentos. Fernanda olhou para ela por um momento. "A maioria das minhas clientes chega aqui chorando ou com raiva", disse ela. "Você chegou com planilha." "Choro em casa", disse Márcia. "Aqui eu trabalho." O que aconteceu nas semanas seguintes não foi bonito. Não é. Nunca é. Roberto tentou negociar. Tentou minimizar. Tentou usar aquela linguagem de homem que trai e ainda acredita que o problema pode ser reduzido a uma questão de gestão emocional. "Você está agindo por impulso. Precisamos conversar de cabeça fria. Temos uma história juntos." Como se a história justificasse alguma coisa. Como se a história não fosse exatamente o motivo pelo qual a traição era tão inqualificável. Numa das poucas vezes em que se viram durante o processo, ele tentou a frase que Márcia já esperava. "Você mudou", disse ele. "A Márcia que eu conheci nunca teria agido assim." "A Márcia que você conheceu nunca precisou", respondeu ela. Patrícia não entrou em contato. Pelo menos, não diretamente. Havia uma mensagem de WhatsApp que Márcia viu, mas não abriu, e que ficou ali com aquele círculo de não lida por semanas. Ela não bloqueou. Não era necessário. O que estava morto não precisava de muro para ser contido. A família de Roberto ficou dividida. A irmã dele, Conceição, apareceu na casa numa tarde com o pretexto de buscar uma panela que tinha deixado meses antes, mas o que veio buscar de verdade era informação. Onde Márcia estava na cabeça, o que ela planejava, o quanto ela sabia. Márcia serviu café, respondeu com precisão cirúrgica as perguntas que precisavam ser respondidas. E quando Conceição tentou suavizar a situação com "Mas você conhece o Roberto, ele não é mau", Márcia respondeu: "Conheço. É por isso que não tenho mais nada a descobrir." Conceição foi embora com a panela e sem as informações que tinha vindo buscar. Márcia trocou a fechadura da casa 1 mês depois que Roberto saiu. Não porque ele tentou entrar, mas porque queria que cada coisa naquela casa soasse diferente. Nova, dela. Nos primeiros dias sozinha, ela redescobrirá os pequenos rituais da solidão que não eram abandono. Acordar sem precisar ser silenciosa. Fazer café na quantidade que ela queria, não no volume do hábito de 2. Dormir no meio da cama. Deixar a luz do banheiro acesa a noite toda se quisesse. Ouvir aquela playlist de MPB dos anos 90 que Roberto achava melancólica demais. Não era transformação instantânea. Era descompressão.
O tipo de processo que acontece quando se retira um peso que estava lá há tanto tempo que o corpo esqueceu como era sem ele. Luísa veio no fim de semana prometido e ficou 5 dias. Elas cozinharam juntas, assistiram filmes ruins com prazer deliberado, saíram para jantar num restaurante novo onde o garçom era jovem e atencioso, e Luísa disse baixinho: "Mãe, ele está te olhando." E as duas riram de um jeito que não acontecia há anos. Alto, sem contenção, o tipo de riso que ocupa o espaço inteiro de um lugar. Gabriel mandou flores com um cartão que dizia: "A mulher mais corajosa que eu conheço sempre foi você." Ela guardou o cartão no caderno. O processo de divórcio levou 9 meses. Houve disputas, houve momentos em que Roberto, instruído por um advogado mais agressivo, tentou reclassificar a história financeira do casamento de um jeito que favorecesse apenas ele. Houve noites em que Márcia chegou em casa com dor de cabeça e a sensação de que estava lutando não só contra o marido que perdeu, mas contra uma versão distorcida de si mesma que ele estava tentando construir para uso processual. A estratégia do advogado de Roberto era elegante na superfície: apresentar Márcia como esposa que colaborou emocionalmente com o casamento, sem participação real nos bens. Era o tipo de narrativa que funcionava quando a mulher não tinha documentação, quando tinha passado a vida sendo invisível em termos jurídicos, quando tinha feito tudo de coração sem registrar nada. Mas Márcia era advogada. Ela havia passado 26 anos sendo a mulher que ficava nos bastidores, sim, mas nos bastidores de uma profissional que anotava, arquivava, datava, confirmava por e-mail. Não por desconfiança, por hábito, por ser quem era. E agora esse hábito estava devolvendo tudo o que ela havia colocado naquele casamento. A noite anterior à audiência mais importante do processo, ela ficou sozinha no escritório até às 11 da noite, revisando a pasta que doutora Fernanda havia montado. 147 e-mails, 32 documentos assinados com o carimbo do escritório, 16 propostas comerciais que ela havia redigido, usando o papel timbrado do escritório de Roberto e que geraram os contratos que financiaram a expansão do negócio em 2018 e 2019. Fotografias de eventos de clientes onde ela aparecia ao lado de Roberto, representando o escritório. Uma agenda de papel de 2017, onde ela havia anotado com a própria letra as reuniões de clientes que ela havia marcado e gerenciado. Ela fechou a pasta às 11h20, guardou numa sacola e foi para a casa de metrô. No dia seguinte, durante a audiência, o advogado de Roberto fez exatamente o que ela esperava que fizesse. Usou a palavra informal. Usou a expressão suporte doméstico. Em determinado momento, chegou a dizer que é natural que a esposa de um advogado acompanhe a vida profissional do marido de forma próxima, mas isso não configura participação societária. Doutora, Fernanda esperou que ele terminasse. Então pediu a palavra com a calma de quem tem tudo o que precisa e sabe disso. Colocou a pasta sobre a mesa, abriu na primeira aba e começou a ler as datas dos e-mails em voz alta, um por um, até o juiz pedir para ela parar porque já havia entendido. O advogado de Roberto ficou quieto com aquele silêncio específico de quem foi para uma batalha de espadas e descobriu do lado de lá uma metralhadora. O juiz olhou para os papéis por um longo tempo. Márcia ficou olhando para a frente com aquela calma que a acompanhava desde a noite do convite. Não havia triunfo visível no rosto dela. Havia apenas a expressão de quem está no lugar certo, com as ferramentas certas, fazendo o que precisa ser feito. O resultado final do processo lhe garantiu a casa de esquina. Uma participação financeira justa do escritório, calculada sobre os anos em que sua contribuição foi documentada. A poupança que era inteiramente dela, intocada. E a certeza, que nenhum juiz precisou confirmar, mas que ela carregou para fora do tribunal com ela, de que havia passado a vida construindo coisas reais. E que coisas reais não desaparecem só porque a narrativa do outro tenta apagá-las. Ela saiu do tribunal com doutora Fernanda. Elas tomaram um café rápido no boteco da esquina e Márcia disse apenas: "Obrigada." Fernanda respondeu: "Você fez o trabalho difícil. Eu só organizei o que você já tinha."
Patrícia tentou uma aproximação 6 meses depois da separação. Não um telefonema. Uma mensagem longa, muito longa, do tipo que as pessoas escrevem quando querem ser absolvidas sem precisar sentar na frente da outra pessoa. Márcia leu do começo ao fim. A mensagem começava com: Márcia, eu sei que você não quer ouvir isso agora. E seguia por 23 parágrafos que Márcia contou mentalmente enquanto lia, sem saber por que estava contando. Havia pedido de desculpas. Havia explicação. A história de como aconteceu, que Márcia leu com aquela atenção clínica de quem disseca um argumento processual. Havia a narrativa de que Roberto havia sido o agressor de tudo, o que não era completamente mentira, mas também não era completamente verdade, porque Patrícia havia escolhido ativamente em cada bifurcação do caminho. Havia a frase que Márcia parou para reler 3 vezes. Eu nunca quis te machucar. Ficou olhando para aquela frase por um longo tempo. Depois, guardou o celular. Não respondeu. Naquele dia, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte. Não porque não tivesse palavras. Tinha palavras demais. Tinha 23 parágrafos de resposta formados na cabeça que nunca chegaram a ser digitados, mas porque havia uma diferença fundamental entre o que seria dito por raiva e o que seria dito por clareza. E ela ainda não estava do lado da clareza completa. Quando chegasse, talvez respondesse. Ou talvez o silêncio já fosse a resposta mais honesta que ela conseguia dar. Havia algo que a mensagem de Patrícia não dizia, e que era a coisa mais importante de todas. Ela não pedia para retomar a amizade, pedia perdão, e havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Pedir perdão é um ato que beneficia quem pede. Pedir para retomar é um ato que pressupõe que a outra pessoa também ganha algo. Patrícia não havia pedido para retomar. Havia pedido absolvição. Márcia entendeu isso. E ficou com aquele entendimento dentro de si por dias, como uma pedra de rio que está irregular no começo e que vai ficando lisa com o tempo, com a água passando por cima. O que sabia era que Patrícia não estava completamente errada ao dizer que nunca quis machucar. As pessoas raramente querem ferir quem amam de verdade, mas ferem a si mesmo, porque o que querem para si próprias acaba sendo maior do que o cuidado que têm pela outra. Essa não é monstruosidade, é a forma mais comum e mais humana de covardia, a que não se confessa nem para si mesma enquanto está acontecendo. Entender isso não diminuía a dor, mas tirava dela o veneno. E veneno ocupava espaço que Márcia precisava para outras coisas. A virada real não aconteceu num único momento. Aconteceu em acumulação. Aconteceu em camadas finas, como verniz sendo aplicado sobre madeira. Cada demão invisível por si só, mas o conjunto transformando a superfície em algo que resiste ao tempo. Aconteceu na manhã em que Márcia percebeu que estava cantando sozinha na cozinha. Uma música dos anos 90, aquela playlist de MPB que Roberto achava melancólica demais, sem ter percebido que começou. Ela parou, ficou escutando a própria voz por um segundo e continuou. Porque por que não continuar? Aconteceu quando uma colega de trabalho disse que ela tinha uma presença diferente, sem conseguir definir o que havia mudado. Márcia ficou pensando nisso por horas. Presença diferente. Como se ela tivesse ocupado mais espaço no ar. Como se a pessoa que estava ali agora fosse ligeiramente maior que a de antes. Não no corpo, mas em algum lugar que não tem nome preciso, mas que as pessoas sentem quando entram numa sala. Aconteceu quando ela comprou uma planta para a sala. Uma costela de Adão enorme, de folhas largas e intensas, verde com aquela força específica das coisas que crescem com convicção, e a colocou exatamente onde Roberto sempre dizia que ficaria no caminho de todo mundo. Ela colocou lá, naquele canto. Ficou olhando para ela por 1 minuto inteiro, com a satisfação desproporcional e pequena e poderosa de quem ocupa o próprio espaço sem pedir licença para mais ninguém. Aconteceu quando voltou a fazer o curso de pintura aquarela que havia abandonado 17 anos antes, porque os fins de semana eram da família,
e ela nunca havia questionado com suficiente força o que, da família, significava na prática. Significava das necessidades dos outros, das agendas dos outros, do descanso dos outros. O primeiro dia de volta ao curso foi desajeitado e bonito. O pincel escorregava. As cores se misturavam mais do que ela queria. A instrutora, uma mulher de uns 65 anos, com tinta permanente nas unhas e um sorriso de quem não se preocupa mais com a opinião alheia, disse que estava ótimo. A aquarela não obedece. É isso que é lindo nela. Márcia foi embora daquele dia com uma folha úmida e manchada que não era bonita por nenhum critério convencional, mas que era completamente sua. Aconteceu quando Luísa ligou numa noite aleatória de terça-feira só para dizer saudade. Não no domingo obrigatório, não no aniversário, não porque tinha alguma notícia para dar. Só saudade. E Márcia percebeu que essa ligação era diferente de todas as ligações de domingo obrigatórias dos últimos anos. Era mais real, mais desnecessária e, portanto, mais verdadeira. Era o tipo de coisa que acontece quando as relações ficam livres de obrigação e sobrevivem assim mesmo. Quando o que ficou é o que é genuíno. 8 meses depois do divórcio concluído, uma colega de Márcia a convidou para um evento da OAB voltado para mulheres advogadas que estavam construindo carreiras independentes depois dos 50. Ela foi com a roupa que tinha comprado para uma reunião de cliente, o blazer bordô que ficava exato nos ombros e que ela sempre esquecia que ficava exato nos ombros. O evento era num hotel de médio porte, com aquelas mesinhas redondas cobertas de toalha branca e água com gás em jarras de vidro. Havia talvez 80 mulheres na sala, a maioria entre 40 e 60 anos, muitas com aquele olhar específico de quem está reconstruindo algo em tempo real, sem muito alarde. Márcia ficou ouvindo uma palestrante falar sobre independência financeira feminina e, em determinado ponto, a mulher disse uma frase que ficou com ela. O maior patrimônio que uma mulher pode ter não está no nome do imóvel, está no que ela sabe fazer, e ninguém pode executar isso numa ação de divórcio. Márcia escreveu a frase no caderno, e embaixo escreveu: "Isso é meu, sempre foi." Nos meses que se seguiram, ela começou a montar algo que havia pensado por anos, mas nunca tido coragem de fazer enquanto estava casada. Uma consultoria própria, pequena, focada em contratos e mediação para pequenas empresas. Usou parte do que recebeu no divórcio, economizou o resto, alugou uma sala de 2 cômodos num edifício simples, mas bem localizado, e pintou ela mesma a parede de fundo com uma cor que Roberto jamais deixaria. Terracota forte, quente, presente. A primeira cliente chegou por indicação da doutora Fernanda. Depois vieram outras. Não foi glamuroso. Não foi instantâneo. Houve meses apertados, noites de planilha, a solidão específica de ser dona de um negócio pequeno que ainda não descobriu seu ritmo. Mas havia qualquer coisa naquele espaço que era incomensuravelmente diferente de tudo que ela tinha tido antes. Era inteiramente dela. Cada decisão, cada cliente, cada caneta no porta-canetas, cada palavra no site que ela mesma escreveu. Nada daquilo poderia ser dividido numa partilha de bens. Márcia reencontrou Roberto de forma não planejada numa fila de banco numa tarde de setembro. Ele estava 2 lugares à sua frente. Ela o reconheceu pelas costas, a postura, o jeito de segurar o celular, o relógio que tinha sido presente de aniversário de 45 anos dela para ele. Ficou olhando por um momento. Ele estava mais magro, não de um jeito saudável. De um jeito que lembra o que acontece quando as escolhas têm consequências físicas. O cabelo havia embranquecido mais do que ela esperava em 1 ano. Havia uma tensão nos ombros que ela reconhecia. Era a tensão de quem ainda está tentando sustentar alguma coisa que está pesada demais. Ele se virou. Os olhos dos dois se encontraram. Houve um segundo de hesitação de ambos os lados. Aquele segundo em que pessoas que dividiram uma vida inteira não sabem se cumprimentam ou fingem não ter visto. Márcia inclinou levemente a cabeça. Ele acenou com a mão,
tímido. E foi isso. Não havia raiva, não havia triunfo, não havia mágoa capaz de entrar pela pele. Havia apenas a constatação tranquila de que aquele homem havia sido uma parte muito longa da sua vida e que essa parte havia terminado sem destruí-la, o que, considerando tudo, era uma vitória silenciosa e completa. Ela chegou ao caixa, resolveu o que precisava resolver e saiu pelo vidro giratório para a tarde de setembro com o sol na cara e o passo firme de quem sabe exatamente para onde está indo. Há uma coisa que Márcia percebeu com o tempo e que ela disse para Luísa numa tarde de domingo na nova varanda do apartamento que comprou sozinha, enquanto as duas tomavam café com aquela luz dourada de fim de tarde que São Paulo às vezes presenteia sem aviso. A traição de Patrícia doeu mais do que a de Roberto e demorou mais para ser digerida. Roberto era o marido. Era a pessoa com quem ela havia dormido, planejado, envelhecido. Mas havia algo no papel de marido que continha, embutido, o risco da decepção. O casamento é uma aposta. Às vezes, a aposta perde, mas Patrícia era a amiga de 32 anos. E a amizade profunda não tem contrato, não tem cartório, não tem saída negociada. A amizade é escolha pura. Quando ela trai, trai diferente. Trai a coisa mais voluntária que existe entre dois seres humanos. E ainda assim, Márcia conseguiu chegar ao outro lado daquilo sem endurecer, sem virar uma versão fechada e cínica de si mesma, sem transformar a traição numa identidade. Como você fez isso? Luísa perguntou, com o copo na mão e aquele olhar sério que ela herdou diretamente da mãe. Márcia ficou pensando por um momento. Eu escolhi não ser definida por eles, disse ela finalmente. O que eles fizeram é deles. O que eu faço com isso é meu. O terço da avó ficou numa caixinha de madeira sobre a estante da nova sala. Márcia não rezava, mas toda manhã, quando passava pela sala indo para a cozinha, tocava levemente na caixinha com a ponta dos dedos. Era um gesto pequeno, quase involuntário. Mas havia qualquer coisa nele que a ancorava, a lembrança de onde ela vinha, de que tipo de mulheres a tinham precedido, de que força não é a ausência de dor, mas sim o que se faz com ela depois. A costela de Adão cresceu tanto que precisou ser mudada para um vaso maior. Márcia fez isso sozinha numa manhã de sábado, com terra nos joelhos e um arranhão na mão, e ficou olhando para a planta no vaso novo com aquela satisfação desproporcional das coisas que crescem bem quando se dá a elas o espaço que precisam. Havia uma metáfora ali. Ela não era do tipo de pessoa que explicitava metáforas em voz alta, mas sentiu. 1 ano e 2 meses após a noite do convite, Márcia recebeu um e-mail de uma empresa que prestava serviços jurídicos para médias empresas, convidando-a para uma parceria. A empresa era nova, bem capitalizada e precisava de alguém com a experiência dela em contratos e mediação. A reunião foi curta e objetiva. O gerente tinha 30 e poucos anos, eficiente, sem rodeios. No final, perguntou qual era a expectativa dela em termos de participação societária. Ela disse o número. Ele não piscou. Combinado, disse ele. Ela assinou na semana seguinte. No dia em que assinou, saiu da reunião e ficou parada na calçada por um momento, com a luz do fim de tarde batendo de viés, o tráfego passando, a cidade fazendo o barulho que cidades fazem. Tirou o celular do bolso. Pensou em ligar para alguém para contar. Depois percebeu que havia algo profundamente satisfatório em guardar aquele momento só para ela por algumas horas. Entrou num café, pediu um cappuccino, abriu o caderno e escreveu uma linha. 52 anos. Começo. Não há final perfeito para uma história como essa. Não há ponto em que tudo se resolve num clique e a mulher traída acorda transformada em versão glorificada de si mesma como em filme americano. A vida real é mais irregular do que isso. Tem dias ruins. Tem noites em que a saudade do que foi, não da traição, mas da ilusão de segurança que o casamento dava, aparece sem ser chamada. Tem momentos em que Márcia passa pela rua onde Patrícia mora
e sente aquela pontada específica de quem perdeu uma coisa que não tem substituto direto. Mas há também os outros momentos, os que foram se tornando mais frequentes com o tempo. O momento em que acordou numa manhã de sábado sem compromisso e ficou deitada por 1 hora inteira ouvindo chuva sem ter que ser funcional para ninguém. O momento em que sua filha ligou só para dizer: "Você está parecendo mais leve, mãe." O momento em que assinou o primeiro contrato da consultoria e viu o próprio nome como titular, sem sobrenome de marido, sem "e sócios." O momento em que um cliente disse que a havia indicado para um amigo porque ela é precisa e não tem medo de dizer o que pensa. O momento em que percebeu que havia se tornado, aos 52 anos, a versão mais honesta de si mesma que já havia sido. O cartão de casamento com o nome do marido e da amiga estava guardado numa pasta no escritório. Não na gaveta de casa. No escritório. Porque Márcia havia aprendido que algumas coisas precisam ser arquivadas, não carregadas. Guardadas no lugar certo, não no coração. Ela não sabia se Roberto e Patrícia tinham se casado. Não perguntou. Não buscou saber. Havia uma paz específica em não precisar acompanhar o destino das pessoas que ficaram para trás na sua história. O que aconteceu com elas era delas. O que acontecia com ela era seu. E o que estava acontecendo com ela era bom. Era demorado. Era real. Era conquistado com trabalho e com as mãos e com aquele tipo de coragem que não precisa de aplausos para existir. Era, acima de tudo, inteiramente dela. Naquela tarde de quarta-feira, com a chuva batendo na janela e o terço da avó frio entre os dedos, Márcia Carvalho Menezes havia entendido, sem palavras, que a pior traição não é a que chega em convite cor de champanhe pelo correio. É a que você pratica contra si mesma quando decide que não merece mais do que aquilo que te deram. Ela decidiu que merecia. E foi buscar. Não numa novela, não num golpe de sorte, não num acerto dramático que